Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados Caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes. A galeria de todas as cores. A dança de todas as expressões. A oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando para o Brasil. É uma honra estar mediando esse evento. É um prazer enorme ver tanta gente aqui para ouvir um papo sobre literatura, né, gente? Nesse nosso Brasil. Alegria enorme. Eu queria dar as boas-vindas a vocês. Eu sou o jornalista Matheus Leitão. E o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges, para mim, o maior agente cultural deste país. É uma alegria para nós voltarmos a este espaço da Caixa Cultural Brasília, que nos recebeu de 2003 a 2009. Agradecemos ao patrocínio da Caixa, Governo Federal e ao apoio cultural da Engea via Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Para quem ainda não conhece a dinâmica do Sempre um Papo, a gente começa a conversa aqui, em seguida abrimos para as perguntas. É só levantar a mão, se apresentar. Pedimos para esperar o microfone chegar, porque estamos gravando e precisamos captar melhor o áudio da pergunta. Desde já peço a autorização do uso de imagem de vocês. Estamos fotografando e filmando este evento. Depois, essa conversa segue para o YouTube do Sempre um Papo. Te convido, inclusive, a se inscrever no canal e acessar as mais de 1000 conversas gravadas com autores do Brasil e do mundo. Seguindo a nossa dinâmica, após a conversa, a gente segue para os autógrafos aqui no hall da entrada. Me cobrem no fim, porque eu tenho que dar algumas explicações sobre como vai funcionar esses autógrafos, viu, gente? Hoje, eu tenho a honra de receber aqui, nós estamos recebendo 2 escritores fundamentais para a língua portuguesa e para a literatura mundial. Os homenageados do Festival Literário Internacional de Paracatu, o FLI Paracatu. Aliás, gente, começa nesta semana, é só 200 e poucos quilômetros daqui. Eu convido todos a estarem presentes com a gente lá, porque tem uma lista enorme de escritores e as mesas estão maravilhosas. Primeiro, nós vamos receber e aplaudir a escritora imortal da Academia Brasileira de Letras, primeira mulher negra, e eu espero que a primeira de muitas, Ana Maria Gonçalves. Estou de acordo. E agora vamos receber também esse escritor maravilhoso, imprescindível da língua portuguesa, Walter Ugumãe,
autor que vem de Portugal e também nos brinda com a sua maravilhosa presença. Estou de acordo também. Eu estou mais gostoso agora. Desde que eu fiz 50, fiquei gostoso. Mas também é porque a Ana Maria é como é, não vinha para aqui de qualquer jeito, não é? Gente, eu estou entre esses dois gigantes, como vocês sabem, né? O livro Um Defeito de Cor é estudado nas universidades e foi enredo da Portela, que muito me orgulha também, em 2024. Um livro icônico para todos os brasileiros que querem um país compromissado com uma democracia justa e inclusiva. A literatura do português Walter Ugumã é conhecida no mundo inteiro e tem clássicos como O Filho de Mil Homens ou A Máquina de Fazer, espanhóis. Eu queria começar uma pergunta para vocês dois, depois vou fazer pergunta para cada um, mas a primeira pergunta é sobre um pensamento da autora e pensadora Lélia Gonzalez. Ela afirma que aqui no Brasil nós falamos o pretuguês. Vocês percebem essa língua portuguesa nos projetos literários de vocês, tanto na escolha das palavras quanto no ritmo da narrativa? Começando com você, Ana Maria. Boa noite, boa noite. Obrigada pela presença de todos, todas e todos vocês aqui. É um prazer participar do Sempre um Papo. Eu acho que, ao longo dessas décadas, é um programa que vem moldando, ajudando a moldar o que é a literatura brasileira, e não só hoje. Obrigada pelo convite, obrigada a quem está trabalhando aí para fazer esse evento acontecer. A Lélia, eu acho que está muito certa, né, ao dizer que o que a gente fala não é um português, né, é um pretuguês, porque é uma língua mestiça que a gente fala aqui no Brasil, né, uma língua moldada e que enxertada, né, de várias palavras em várias línguas indígenas e em várias línguas africanas, né. E é uma língua que eu acho que fala muito mais da gente do que se a gente for usar um português castiço, né? Não sei se pode se dizer hoje isso ainda hoje em dia, por causa de tanta da globalização das línguas, né? E é uma língua que fala muito coração, né? Ela fala, por exemplo, né, do uso do plural, né? A gente fala em português, a gente pode falar os meninos, sem a redundância do plural, e todo mundo entende do que a gente está falando, né? Então, ou seja, é uma língua que nos economiza, é uma língua que fala com a gente de uma maneira mais terna, mais carinhosa, e que eu acho que ela vem cheia de significados, né? Então, e eu acho que ela vem de uma adoção, depende muito do personagem que vai estar no livro, né? Se for um personagem que fala português, né, ele vai estar na minha obra, com certeza. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para aqui estar. É uma alegria voltar à Brasília e, desde logo, estar na presença da Ana Maria, estar com o Mateus e estar de volta ao Sempre um Papo. E estar com todos vocês, que eu não conheço, mas eu imagino que vou... conheço, olha, está ali o Tino. O Tino Freitas, grande autor para crianças, de livros para crianças e não só. Apagaram para a gente não ver mais. Não vê mais ninguém, é porque eles entenderam que senão eu vou dedurar todo mundo. Eu entrego mesmo. Mas eu acho que, inevitavelmente, o que acontece é que vocês estão a caminhar para uma língua brasileira. Não é? Todos os povos caminham para a sua própria língua, vêm de uma língua qualquer, ou então foi-lhes imposta uma língua qualquer, como aconteceu com o português neste território, e caminham para a sua própria língua. Eu tenho o gosto de poder ainda entender e tenho o gosto de fazer um esforço para entender aquilo que não é um padrão no país onde eu vivo, no lugar onde eu vivo, mas eu tento catar. Aliás, eu venho aqui muito como um bandido, eu venho roubar muita coisa, porque
porque eu escuto a maneira como vocês ouvem, como vocês falam e como vocês escrevem, eu leio as coisas e aquilo que eu conseguir usar, eu uso direto, fica para mim. Porque a língua tem isso, não é? Quanto mais a gente rouba, mais ela enriquece, ela não desconta, ela só aumenta. A bandidagem é uma coisa boa na língua. E por isso faz sentido isso. O Wisnik, o José Miguel Wisnik, eu de vez em quando digo nomes e digo os nomes errados. Se eu disser os nomes errados, avisem, porque eu sou um pouco amnésico. Mas o Wisnik, quando fala na língua no Brasil, ele fala numa língua ainda nascente, um português nascente. Isso significa o quê? Significa que ele ainda está em confronto com outras línguas, outras linguagens, e ele é todo fértil, é todo fertilizado por coisas que ainda não chegaram, que ainda estão chegando. E a facilidade, de facto, com que o brasileiro, o cidadão e o escritor, a facilidade com que ele adere a novas fórmulas e cria novas oportunidades para a língua é muito maior do que, por exemplo, acontece em Portugal. Por isso eu cresci impressionado com os autores brasileiros. Por isso eu cresci lendo autores africanos, por exemplo, da expressão portuguesa. Porquê? Porque havia essa coisa nascente. O português em Portugal é um português muito mais, numa dimensão já mais museológica, sabe, assim, exposto, que pode estar exposto em todo o seu esplendor, mas também no seu próprio cemitério, que é o que significa o museu. O museu é onde a gente coloca as obras que vão morrendo. Elas ficam vivas nas nossas casas. No museu elas estão um pouco mortas porque as obras, em princípio, não foram feitas para estar em museus, foram feitas para estar nas casas de alguém, em convívio com as famílias, em convívio com as pessoas. Por isso, nós temos isso, nós temos essa língua que está assim num estado muito acabado. Não porque a gente queira que ela esteja num estado acabado, mas porque nós não temos ali contributo. Por isso é que eu venho aqui roubar contributos para tentar fertilizar o português lá. Não sei se respondi à sua pergunta, Mateus, mas eu vou criar muitos problemas na noite de hoje. Só complementar, né, o professor Evanildo Bechara, né, das gramáticas, acho que um monte de gente aqui estudou, né, de quem eu herdei a cadeira, uma responsabilidade, está herdando a cadeira lá dele, lá na ABL, né, ele tem uma frase muito legal que ele fala: a gente precisa ser poliglota na própria língua. Né? E eu acho que é isso, esses diversos falares, né? esses portugueses, esses diversos línguas brasileiras e portuguesas, né? Que a gente, essa poliglosia, né? Que a gente tem que ter. Eu digo muito assim, Mateus, você não vai fazer mais nada. Desculpa. Pode deixar. Eu vou falar direto com ela. Se vocês quiserem fazer perguntas um para o outro. Relaxa, relaxa. Senta para trás. A sua vida hoje vai ser facinha, facinha. Mas eu sempre digo que, para mim, assim, como nutrição, é muito mais importante ou é muito mais atraente ler um autor mediano ou poeta mediano brasileiro do que, às vezes, ler um bom poeta ou um autor. A gente não tem isso aqui. Mediano? Não tem, só tem... por isso é que eu não estava encontrando nenhum. Agora estava distraído. Distraí. Foi o Mateus que me distraiu. Foi em tradução, você leu em tradução, algum outro. Convidaram o Mateus, eu pensei que era de boa fé, mas ele está me distraindo, está muito próximo. Mas a ideia é essa, é assim que qualquer texto escrito no Brasil, ele traz alguma coisa que não é o meu radical, não é? Que é uma língua que eu posso entender, mas que não é o meu uso cotidiano. Então, qualquer texto pode trazer uma fertilização que é muito mais vibrante do que, às vezes, um bom texto escrito por um autor português que traz um radical que eu reconheço um pouco de uma ponta à outra, não é? É como se eu já tivesse comido daquele arroz ou daquele feijão e aqui o que vem sempre assim com um tempero de alguma coisa que eu não sei o que é, não é? Que vem de algum lugar aí do sertão que eu nunca passei, por onde eu nunca passei. Pode falar, Mateus, eu deixo. Mas era isso que eu queria com essa provocação, na verdade, porque eu tenho outras perguntas aqui envolvendo a Lélia Gonzalez, mas eu queria passar uma pergunta sobre a sua obra, Ana Maria, que para mim é uma obra-prima. Por quê?
Você escreveu esse livro, né, com, eu não vou falar a idade exatamente, mas com 30 e poucos anos, estou certo? E assim, é um livro que não foi um livro da sua maturidade, vamos dizer assim, mas é um livro muito maduro de uma pessoa jovem. E eu digo isso por conta da trajetória que o livro teve, né? Acho que o que eu tenho lá embaixo que você assinou agora é a 46ª edição. Eu nem sei qual edição está. Está por aí. Bom, e teve exposições sobre o livro, né? O livro está fazendo todo esse caminho, né? E hoje, né, a gente sabe da importância que ele tem por ele revelar, eu acho que assim de uma forma muito clara, o que foi, né, a diáspora, a escravização e a colonização feita no Brasil, né? E eu queria saber assim, esse livro desafiou todos os prognósticos, né? E foi um sucesso. Como você olha para ele, né, tanto tempo depois? Como você avalia o livro? Criou uma avaliação de Ana Maria Gonçalves sobre Um Defeito de Cor, tanto tempo depois. Um livro que eu comecei a escrever na pesquisa, né? Um livro que eu trabalhei nele durante 5 anos, foram 2 de pesquisa, 1 de escrita e 2 de reescrita. Eu comecei a escrever aos 29, terminei aos 35, ele foi publicado quando eu tinha 36, aí vocês façam as contas, né? Sem problema nenhum. Estou com 54 agora, e é um livro que é interessante analisar, voltar para trás, tentar entender essa trajetória dele, né? Porque ele foi me assombrou durante alguns tempos, depois do lançamento. Durante 7 anos depois do livro, eu não consegui escrever mais nada, terminar de escrever mais nada. Eu comecei várias coisas, mas havia uma cobrança minha, né, interna, muito grande, havia uma cobrança de leitores, do mercado, né, que eu produzisse um outro livro ou algo parecido, né? E aí eu travei. E eu só consegui voltar a escrever, né, a terminar coisas, né, quando eu entendi que a literatura e as artes, geralmente, muitas outras formas de manifestação artística também, né, ela não necessariamente é uma evolução, né? Não é que você vai melhorando a cada livro que escreve, né? Você pode muito bem ter escrito o teu melhor livro na tua juventude, como eu acho que a gente tem caso, e até de autores muito jovens que escreveram grandes clássicos e grandes obras-primas hoje, né? E isso me deu uma liberada, né, para eu entender, pode ser que O Defeito de Cor seja meu melhor livro. E hoje eu estou completamente tranquila com isso, o que até me libera para experimentar outras coisas, né? Então, fui escrever para teatro, fui escrever para TV, fui escrever ficção científica, escrevendo infanto-juvenil, né, exatamente por entender isso, né? Não pode ser, eu não sei, né? Não é que, mas eu não me cobro mais de escrever um livro que tenha a trajetória que O Defeito de Cor está tendo, né? E isso é muito libertador. Isso é muito, está sendo bom poder viver isso, viver o sucesso do livro, né? Viver essas conversas que ele está tendo com essas outras formas de arte, né? Eu acho que assim o ápice que para mim foi aquele desfile da Portela, né? Ver o livro transformado em samba, né? Que eu acho que é a inscrição do Brasil no mundo, né? Se a gente for mandar alguma coisa numa nave espacial para apresentar o país, né? É a nossa música, e talvez dentro da música o samba é uma das coisas que a gente faz de melhor, né? E existe para sempre aí um samba chamado Um Defeito de Cor, por causa do livro, né? Então, eu vejo assim, e essa trajetória dele, eu sempre gosto de parafrasear a Toni Morrison, né? Ela fala que o Amada, um dos principais livros dela, é um livro que ela queria ter lido e não encontrou. E O Defeito de Cor é um livro que eu queria ter lido e não encontrei, né? Foi um livro que seria importante eu ter lido para eu me entender naquele momento, quando eu estava com 28, 29, entender o que era ser uma mulher negra num país racista e machista como o Brasil. Principalmente uma mulher negra de pele clara, né? Alguém que tem a identidade muito contestada, né? Quando eu falava, eu sou negra, as pessoas diziam, você não precisa falar isso, você é clarinha, né? Como se estivessem me elogiando, né?
E aí, então, escrever para mim foi essa afirmação, né? Foi ter a certeza de que, sim, eu sou uma mulher negra de pele clara, independente de quem estiver contestando isso, né? Porque eu me entendo nessa história, eu entendi de onde eu venho, né? Eu entendi a história que eu tenho que contar para honrar meus antepassados que sofreram para caramba, para eu poder estar aqui hoje, né, falando para uma plateia interessada em literatura. Né? Então, e eu acho que essa trajetória de sucesso do livro, né, que são 46 edições, mais de 200 mil exemplares vendidos, muita gente me procura dizendo, foi o primeiro livro que eu li inteiro. Né? A gente fala, eu me assustei com o tamanho, mas resolvi enfrentar e li rapidíssimo. Né? Exatamente porque eu acho que é uma busca de todo mundo também tentar entender essa identidade brasileira. Né? Não é um livro sobre a escravidão, não é um livro sobre uma mulher negra, é um livro sobre a história do Brasil contada a partir do ponto de vista de uma mulher negra. Né? Eu acho importante disputar esse espaço. Né? A gente vive uma história que sempre foi contada pelos brancos e, principalmente, pelos homens brancos. Né? E esse livro é importante que se sente com ele durante semanas, dias ou meses, o tempo que se leva para fazer um exercício de escuta que a população branca brasileira não está acostumada a fazer, que é ouvir uma mulher negra contar a sua própria história. Né? E é isso que o livro faz. Eu fico muito feliz de ver quanta gente fez esse exercício, né, e vem me contar que saiu modificada dessa travessia, né, dessa viagem que o livro ajuda a proporcionar. E, Walter, eu relendo seus 2 últimos livros, o Deus na Escuridão, lembrando da história dos 2 irmãos, um que era ajudado, o outro que era o ajudador, mas que, no fim... Você disse que o livro dela era uma obra-prima. Você não vai dizer que nenhum livro meu é uma obra-prima? Sua obra completa é uma obra-prima. Mas passando... Não, mas dito assim, parece que foi a minha prima que fez. Não, tem que escolher um, tem que dizer assim, esse livro é uma obra-prima. Não é agora assim, genericamente... É muito... Te ofende? Não acreditei. Não foi sincero. Mas é uma obra-prima. E passando por esses 2 irmãos, que eu, no final, já não sabia mais quem estava ajudando e quem que era ajudado, porque eu tenho histórias parecidas e semelhantes na minha família, né, de pessoas com algum tipo de dificuldade ou deficiência. Né? E depois, atravessando para a educação da tristeza, né, também, nesse penúltimo livro seu, tem essa questão também da Ilha da Madeira, que é um personagem, né, que você descreve tão bem. Tudo é tão bem descrito que, para mim, acaba sendo um personagem também. Inclusive, as flores no penhasco, que elas não têm vertigem. Né? Então, a gente entra, né, num imaginário que a gente percebe que a Ilha da Madeira é um personagem também do livro. E esse, né, Educação da Tristeza, eu sei das histórias, né, de luto que você passou recente, né, antes de escrever o livro, mas eu também percebo, né, e até tirei um trecho aqui do livro para ler, que é o seguinte: nossas pessoas eternas têm de significar alegria, porque jamais aceitarei que meu pai, ou meu sobrinho, a Isabel, ou meu irmão signifiquem tristeza. Né? A morte não pode lhes fazer tão grande injustiça. Eu fiquei com o sentimento que você estava cansado da tristeza quando você terminou esse livro. É um sentimento verdadeiro? Como você tem se sentido agora? E o que você está pensando para o futuro no seu próximo romance? Eu estou pensando em salvar o mundo, que é sempre o que eu estou tentando fazer, mas esse livro, assim, eu não decidi esse livro. Esse livro foi o único livro que eu não quis escrever. Eu não queria ter escrito este livro, gostaria de não ter tido razão para escrever este livro. Mas a experiência da morte da Isabel, que é a minha grande companheira de 30 anos, e a iminência da morte do meu sobrinho, que morreu com câncer e esteve doente durante 2 anos e meio, e estivemos durante 2 anos e meio à espera da sua morte, desde o diagnóstico que nós sabíamos que ele era um doente terminal. O meu sobrinho faleceu com 16 anos.
A Isabel faleceu com 70 anos subitamente, sem qualquer anúncio, sem nada, um aneurisma que arrebentou, que ninguém sabia que ela poderia ter. Mas no tempo em que caminhávamos para a morte do meu sobrinho, durante 2 anos e meio fizemos uma espécie de deslocação para a morte daquela criança. A Isabel morreu. E foi-me inevitável. Eu, durante um tempo, eu tentei não escrever nada sobre o meu sobrinho. Não queria escrever, não queria usar uma coisa que era tão horrenda, que estava tão diante dos meus olhos, que era tão difícil de traduzir, era tão intraduzível. Eu não queria usar para a literatura. Parecia que eu estava tomando alguma coisa tão séria e que de algum modo pertencia à intimidade da família, mas sobretudo à intimidade daquela criança, para transformar num objeto de colocar diante dos outros numa sala, não é? Um livro é um pouco uma coisa que a gente pousa numa sala, fica ali e qualquer um pode usar, mesmo rindo, mesmo... E eu, durante um tempo, não foi suportável isso. Mas a morte da Isabel transformou a coisa. A morte da Isabel trouxe um absurdo tão grande, não é? Quando a gente está à espera que morra uma criança, porque sabemos que a criança vai morrer. E a Isabel morre subitamente, que era de facto ali uma estrutura na minha vida inteira. E eu achei que estava a ser convidado para ficar fora do planeta, assim, que nada mais tinha sentido, e por isso eu tinha viajado para um planeta onde não havia encontro possível com mais ninguém. E eu escrevi uma coisa que foi assim um desabafo, às 3 da manhã, porque eu e a Isabel éramos da família dos vampiros e ficávamos acordados durante a noite. Dormíamos durante o dia, achávamos os dias horríveis, eu ainda acho os dias horríveis, e nós dormíamos à noite, dormíamos durante o dia e vivíamos de noite. Então, às 3 da manhã, normalmente a gente estava conversando. E quando eu estava fora e tudo isso, às 3 ou às 4 era quando nós tomávamos decisões para a nossa vida. E a morte dela esvaziou as minhas noites. Parece que mostrou que eu tinha um hábito que, de facto, ninguém mais tinha, não é? A solidão, durante o dia, assim, nas horas em que outras pessoas estão acordadas, a tristeza parece que pode ser entregue um pouco aqui, um pouco ali, nem que seja na padaria, não é? A gente vai à padaria e compra um pão e come um bolo e mesmo sem dizer nada, a gente deixou um pouco de tristeza ali e talvez ninguém tenha reparado. Mas durante a noite, sem a Isabel, não tinha como fazer essa partilha. E eu escrevi o primeiro texto. Então, não era a minha intenção criar este livro. Nunca foi a minha intenção, vou escrever um livro sobre isso. O que eu entendi é que esses textos foram todos inevitáveis e, no fim, eles tinham-me ajudado a transformar, ou melhor, a educar a tristeza de maneira a que ela não fosse patológica. Porque uma coisa é você ser triste porque aconteceu alguma coisa tremenda. Outra coisa é você adoecer de tristeza. É entrar numa depressão, é entrar em alguma coisa que transforma até o seu corpo e faz com que o seu corpo não corresponda mais, como se o seu corpo também não quisesse viver ou sobretudo, como se o seu corpo não o deixasse viver. E eu não podia aceitar isso, porque no meio disso tudo, o meu sobrinho é filho do meu irmão, o meu irmão ficou muito mal, a minha cunhada ficou muito mal, os meus sobrinhos, irmãos do meu sobrinho que morreu, ficaram muito mal, a minha mãe, que já é depressiva, que tem 85 anos hoje, entrou numa depressão tremenda, as minhas irmãs, os meus outros sobrinhos, toda a gente estava muito mal. E ainda hoje as coisas são, de facto, muito difíceis. Meu sobrinho morreu no ano passado. E eu tomei essa decisão e eu acho que foram estes textos que me ajudaram. Tomei essa decisão de não permitir adoecer, de sentir uma tristeza profunda, de ter instantes epifânicos de uma tristeza quase descontrolada, mas não permitir que a tristeza me levasse a uma patologia. E então eu eduquei a tristeza. Então eu decidi, e eu acho que essa passagem que você leu é talvez a grande conquista do livro, é essa consciência de que os meus mortos não podem contribuir para a minha miséria.
Os meus mortos, porque eu os amo e porque fui amado por eles, têm de ser sempre uma dimensão da minha felicidade. E isso é a coisa que mais me ajuda. É pensar que o meu sobrinho, que morreu com 16 anos, ele nunca vai ser uma tristeza na minha vida. Ele vai ser sempre uma memória de profundo orgulho, vai ser sempre uma figura que me trouxe um aprendizado incrível, e por isso ele será sempre uma festa. Eu costumo dizer agora, de uma forma meio tétrica, que em todas as salas para onde eu vou, os meus fantasmas estão presentes, mas os meus fantasmas estão luminosos, dançando, e por isso eles não me trazem tristeza. E como vocês veem, agora estou meio explicando essa história, mas eu nunca fui mais divertido do que hoje. Eu estou muito assim... Aliás, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, até pela morte da Isabel. A Isabel é uma mulher muito querida, muito popular, muita gente amava a Isabel, e muitas vezes as pessoas, quando me veem, ficam impactadas porque eu era o outro lado da Isabel, de alguma forma, e têm a tendência para querer vir chorar junto de mim. E eu digo logo, baby, que era como a Isabel falava, baby, não há cá choro. Não há cá choro, não quero choro, quero festa. Quero festa. A Isabel não suportava tristezas, nem velórios, nem funerais. E eu quero festa, eu quero rir-me muito. E tenho andado a pedir às pessoas para que, se um dia souberem que eu morri, riam-se muito. Porque riam-se e tenham a certeza absoluta que, por mais que a vida seja uma atrapalhada e cheia de coisas cruéis, eu gostei de ter vivido. Aquilo que eu já vivi é o suficiente para eu achar que, se fosse de colocar num prato da balança, eu sairia muito a ganhar. E por isso, se tiverem de chorar por alguma coisa, chorem pela beleza dos gatinhos, pela beleza dos passarinhos, pela maravilha do sol, chorem pela maravilha das noites e o horror dos dias, mas não chorem por mim, porque eu arranjei maneira de ter uma tristeza bastante educada. Ana Maria, pensando e vendo várias entrevistas, não é fácil entrevistar nenhum de vocês dois numa casa lotada, mas ouvindo, lendo e vendo várias entrevistas, eu vi que você, né, escreveu várias vezes esse livro. E, no início, ele não era na primeira pessoa, né? O livro não era na primeira pessoa, e, segundo algumas entrevistas que eu vi, eu não sei se está correto, lá pela 6ª vez que você estava reescrevendo, você colocou finalmente a personagem principal na primeira pessoa. Eu queria que você falasse um pouco dessa personagem na primeira pessoa, a importância dessa personagem ter saído desse lugar, da terceira para a primeira pessoa, para a transformação num defeito de cor. Ao longo do tempo, né, quando eu comecei a escrever, eu entendi que eu sou uma escritora de pesquisa. É uma coisa que eu adoro fazer, né? Então, fiquei 2 anos pesquisando. E aí, escrever mesmo é um trabalho quase braçal, de tirar a história de dentro de mim, né? E aí vai com os erros todos da história, os erros da língua, né? E depois comecei o processo de reescrita. Eu comecei até por... Eu achava que eu já tinha um livro, né, quando eu terminei. Ou seja, eu larguei a minha vida inteira, né, tudo que eu fazia em São Paulo, para me mudar para a ilha de Itaparica, era para Salvador, mas aí eu tinha acabado de ler Viva o Povo Brasileiro, reler pela 3ª vez o Viva o Povo Brasileiro, aí fui conhecer Itaparica, me apaixonei por uma casa em Itaparica, voltei para São Paulo, em 2 semanas eu desfiz a minha vida em São Paulo, me mudei para a ilha, né, para pesquisar. E aí eu entendi que, vindo da publicidade, né, eu achava que era 6 meses, eu pesquisava, escrevia, publicava, enfim. Mas aí foi que eu entendi que não, né, principalmente porque a gente fala também, os arquivos da escravidão sumiram. Mas não sumiram, tem muita coisa, né? E eu estava pesquisando Rebelião Malê, que era o que me interessava escrever naquele momento.
E aí, então, eu vi que tinha muito material, e, para eu me acalmar, eu escrevi, né, acabar com a minha intensidade, minha ansiedade, escrevi o Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, publiquei em edição de autor e vendi. Eu era blogueira, século passado, isso em 98, século passado mesmo, né? Estamos falando de 98, 99. Né? Era como o início da internet no Brasil. Primeira assim. blogueira do Brasil, gente. Blogueira raiz ali. Se recebia 30 visitas por dia no blog, era assim o sucesso, né? Os 30 views, né? Imagina o que era isso. Internet de escada, né? Muita gente aí deve lembrar do que é a internet de escada. E aí, então, eu dei calma para escrever. E muito eu estava aí, escrevi o Ao Lado e à Margem, vendi pelos blogs, e um grande amigo, o Gravatá, um grande amigo hoje, que era jornalista do Globo, ele era muito amigo do Milor Fernandes, deu o livro para o Milor leu o Ao Lado e à Margem e falou que era um bom livro. Eu não sabia se eu sabia escrever ou não, né? E aí o Gravatá falou, liga para ela, né? Aí o Milor me ligou, lá em Itaparica, num domingo à tarde. Ana Maria, é o Milor Fernandes. Falei, tá. E fiquei uns 10 minutos conversando com o Milor, tentando, né, quem é o amigo que está me passando um trote. Né? E o que eu falei de besteira para o Milor, assim, naquela linha, porque eu não acreditei. A gente desligou e eu realmente não acreditando que era o Milor. E aí, um tempo depois, o Gravatá falou, era o Milor. Né? E aí, um tempo depois, eu conheci o Milor, acabamos ficando grandes amigos, assim, e a gente se falava quase todo domingo, enquanto eu estava escrevendo o livro. Né? O Milor foi meu primeiro editor, assim, me dava dicas, eu lia trechos do que eu estava escrevendo, ele corrigia, me indicava bibliografia. E aí, quando eu terminei o livro, eu levei para o Milor. Quando eu terminei, ele tinha 1.400 páginas. Né? Então, era um calhamaço. Imagina 1.400 páginas em A4, espaço 1. Blocado. E isso foi 2 anos de pesquisa e 1 ano de escrita. Né? E, assim, 3 anos da minha vida. Né? E o Milor falou, olha, você tem uma história, mas não tem um livro. Volta para casa e escreve um livro. Eu falei, mas nunca mais. Vou voltar para a publicidade, não quero saber. 3 anos da minha vida jogado fora. E aí ele leu e anotou no originalzinho que eu imprimi para ele. Ele anotou, né, corrigindo o português, dando dica. Aí eu reli isso e falei, ele tem razão. Né? Tá ruim, não é isso. E aí eu reescrevi. Né? Eu falei, então, preciso reescrever, preciso fazer isso virar um livro. E, então, eu reescrevi na sexta... Era em terceira pessoa até a 6ª versão, mas não fluía a história. Né? Eu falo que o texto não cantava, né? Porque texto acho que tem que cantar. Né? Você lê em voz alta e ele canta. Né? Ele é harmonioso, né? Tem uma melodia. E aí, quando eu transformei na terceira pessoa, que foi na 6ª versão, ele começou a cantar. Né? E era a voz da minha avó. Né? Eu lembrava da voz da minha avó me contando histórias na infância. Né? Então, esse texto ele tem o ritmo da voz da minha avó, as pausas dela, as vírgulas. Né? Eu lembrava direitinho aquele ritmo, né, dela falando, contando as histórias, e eu falei, eu vou tentar mimetizar isso no livro. Né? Então, a Quem Der tem a voz da minha avó contando histórias. E aí, depois disso, eu reescrevi mais 13 vezes. Eu reescrevi do zero 19 vezes. Né? Até eu achar que, se eu continuasse, eu ia piorar. Né? E aí cheguei para o Milor e falei, Milor, acho que é isso. Né? E aí ele me mandou para a Record e saiu o livro. Bom, eu acertei que foi a 6ª vez, hein, gente? E eu fiz essa pergunta para a Ana Maria, Walter, porque nós estamos num tempo, né, de que a literatura está sendo chamada em alguns lugares de autoficção, autojornalismo. Eu fiz um livro que chama Em Nome dos Pais, que está sendo até adaptado para o cinema, né, aqui no Brasil, e que é chamado de autojornalismo. Eu prefiro jornalismo de si, mas eu vou classificar o seu, vamos dizer, o seu último livro, Educação da Tristeza, como eu queria saber se a gente poderia classificá-lo como autoensaio. Eu vou dizer por quê, porque eu vou ler mais um trecho aqui. Olha essa frase. A literatura acontece em todos os sentidos e não se inibe perante verdades ou mentiras. Por vezes,
a literatura tange a vida, como se até nós nos confundíssemos. Dá para chamar de um autoensaio, uma educação da tristeza? Eu pensei que você ia perguntar se eu também conheci pessoas assim importantes, como o Milo Fernandes. Eu não sei como chamar a isso. Eu vou dizer uma coisa que tem que ser um segredo só nosso. Eu vou falar sobre isso. Fechado, gente, corta o vídeo. Mas vocês não falam a ninguém. Eu vi ontem, acho que foi ontem, numa livraria, que ele estava no top de ficção. E eu pensei, isso é bom ou isso é mau? Assim, ficção vende mais do que não ficção? As pessoas vão ficar mais atraídas se acharem que isso é uma história, que não é verdade, ou talvez comprassem mais se soubessem que isso é verdade. Eu não sei. Eu sei que eu vi no top de não ficção, no top de ficção. E eu até achei curioso, porque subitamente naquela livraria o meu sobrinho não morreu e a Isabel não morreu. Tudo é mentira, não é? Porque está na ficção. Eu achei bonito assim. Deixa ficar. Eu pensei, vou dizer, olha, gente, não é, tem que mudar de top. Eu teria de perguntar, se mudar-se de top, qual era a posição? Progredia ou regredia? Se fosse para primeiro lugar, talvez fizesse sentido. Mas eu não sei, assim. Mas tem essa coisa assim de eu próprio. Eu não aceito a minha capacidade de contar a verdade. Eu não acho que eu conto a verdade, porque, por exemplo, quando eu escrevi o Contra Mim, que é a memória da minha infância, e que eu assumo o Contra Mim como uma espécie de romance autobiográfico, a minha mãe nega quase tudo o que ali está. A minha mãe acha que não foi assim. Mas... E os dois devem ter razão, né? Sim, provavelmente outra pessoa qualquer saberia mais do que nós. E por isso, eu acho que eu me lembro da minha própria infância melhor do que ela. Mas é verdade que a gente lembra das coisas a partir do ponto de vista que tem. E então o meu ponto de vista de criança era um ponto de vista ingênuo, mal informado, interpretando as coisas através dos olhos fantasiosos da criança. De maneira que eu posso acreditar que aquilo que eu conto é verdade, mas aquilo que a minha mãe conta também é verdade. Porque ela tinha outro olhar, outro enfoque, outro poder de pensar as coisas naquela altura. Então, eu estou um pouco convencido que agora não me interessa muito criar assim conceito e mexer muito nesses conceitos, porque eu não sei. Eventualmente, em todos os meus romances, eu coloquei coisas muito pessoais, muito autobiográficas. E são romances, e o resto é mentira. E talvez, em última análise, tudo o que seja literatura propenda para uma instalação de uma certa mentira. O que não é a mesma coisa que ser absolutamente falso, não é? É uma coisa que a gente inventa, não é? A literatura é uma coisa que se inventa, e por isso ela não é exatamente a realidade como a realidade acontece. Eu não sei se respondi à sua pergunta, e eu pensei que ia falar sobre pessoas famosas. Teve alguma pessoa famosa que te leu o seu livro primeiro? Não. Ninguém que... Não tinha... Eu não tinha amigos. Além de você? Eu não tinha amigos, ninguém queria saber de mim, então foi tudo muito devagar. Foi, estou falando. Olha, acredito. Mateus, mas eu conheço o Miriam Leitão e eu vou contar a ela tudo o que está passando aqui. Vai. Agora em Paracatu? Em Paracatu vai ser muito bom. Eu vou estar com ela, vou jantar com ela e eu vou falar sobre o filho dela. Vou dizer assim, seu filho. Você pode mandar o próximo livro para ela, ela é bem famosa. Sim, eu estou falando isso. Eu conheço, é a pessoa famosa que eu conheço. Então. Mas deixa eu dizer mais uma coisa que acontece comigo agora. Depois de eu ter escrito o Contra Mim e de escrever isso, mas sobretudo o Contra Mim, que já tem alguma distância, eu escrevi na pandemia, saiu em 2020, eu fico com a sensação de que o livro roubou a minha infância. Eu contei ao livro a minha infância e agora o livro sabe coisas que eu já não lembro. Porque foi um exercício de memória naquele instante.
inclusive, de um debate muito intenso com a minha mãe. E o livro é inventado porque eu passo a pandemia cuidando da minha mãe, e então a gente trancado, sozinhos. Eu pensei assim, ou eu a mato ou ela me mata. E talvez o melhor seja a gente pensar no passado, como era bom a vida antigamente, e não sei o quê. Então eu inventei isso. Vou escrever sobre a minha infância, em que nós éramos jovens e tínhamos outra paciência, e não havia pandemia e tudo isso. Mas, curiosamente, agora, muitas vezes as pessoas leem contra mim, leem esse livro, e vêm e dizem assim, você fez isso. Eu não lembro. Não, mas você conta no livro. Tá, eu conto no livro. Mas eu não lembro de todas as coisas, todos os dias, a toda a hora, e, sobretudo, não lembro do jeito que o livro conta. Porque o livro é aquele instante, acontece naquele instante, é uma memória que tem que ver com uma energia, com uma capacidade, que é daquele instante. No dia seguinte, se eu tivesse de escrever a mesma coisa, eu escreveria de outra forma. Então, eu, para saber da minha infância, tenho de pedir licença ao meu livro. Sabe, é como se, ao invés de... Isto é muito surpreendente, porque, ao invés de ter a sensação de que escrevi um livro para lembrar, eu escrevi um livro que me oferece um esquecimento muito grande, que complica a minha memória e parece que me obriga a esquecer, porque para lembrar está lá ele. Entende? Ele lembra. E eu virei um idiota da minha própria infância, sabe? Mas eu acho que o livro ele acontece na interação dele com o leitor, né? E aí, por isso, essas várias interpretações, assim, né? Eu acho que, assim, existem tantos livros, né? E aí, no meu caso, tantos Um Defeito de Cor, quantos são os leitores. Porque, exatamente, as pessoas vêm falar para mim, e aquilo lá? Eu falo, eu não escrevi isso, né? Eu tenho certeza. Mas a pessoa leu, né? Então, está lá, ela leu, lá. Né? De algum modo, está lá. Mas você não acha... é na relação dela, não né? Acha... Mateus, dá licença. Não acha que... Não acha que as pessoas também deviam de ler o livro no instante em que a gente quer que elas leiam? Imagina, você vendeu 200 mil exemplares, você escreveu o livro, não devia de ser assim, nos 2 meses seguintes à edição, 200 mil pessoas tinham de ler o livro. Devia, né? Para estar lá em cima, né? Para você poder responder. E para chegar nessas listas, né? Que o povo, que quase nunca tem ficção nas listas de mais vendido, né? Agora, quando no desfile da Portela eu ganhei do Bob Goods, tá, gente? Que é uma... que assim, Bob Goods né? E agora, na eleição da BL, também eu fiquei em terceiro. Só perdi para 2 Bob Goods. Agora, Ana Maria, você, no seu livro, na introdução, você conta uma história de que você estava lá na ilha e achou os documentos na casa de uma família que trabalhava na igreja. E, através desses documentos ali, você se inspirou para escrever o livro. Tudo isso passa ali na introdução. O João Baldo Ribeiro, quando ele foi convidado para escrever um dos 7 pecados capitais, Luxúria, ele fez uma introdução assim, dizendo que saiu nos jornais, enfim, que ele tinha sido convidado, e alguém, poxa, tinha escrito uma história, mas não era conhecido, queria que essa história saísse, foi lá e deixou o livro quase pronto na porta dele. Algo parecido com você, porque você disse que as páginas estavam estragadas, você foi completando. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Porque eu acho tão genial isso. Enfim. Então, eu escrevi o livro na ordem em que ele está aí mesmo. Então, a primeira coisa que eu escrevi foi esse prólogo, né? E falei, meio como um guião para mim, né? Do que a história seria, de como ela se desenvolveria. E aí entreguei, eu ia tirar, mas aí a Luciana, né, que era a editora lá na Record na época, leu, né, e perguntou dos manuscritos, né? E aí eu falei, você acreditou? Eu falei, então vou deixar. Porque é exatamente isso que o Walter acabou de falar, né? Nós somos profissionais da mentira, né? A gente mente, né? Nós somos pagos para mentir. Quanto mais a gente mente, mais livro vende. Né? Então, esse foi um dos jogos. Assim, eu já passei por muito apuro por causa disso. Sabe, entrevista ao vivo, a pessoa pergunta onde é que está, que já me escreveram de universidade, querendo, né, para poder... Como é que eu estava conservando os arquivos, né? Para ver se estava guardando direitinho, se eu não doava para o acervo de universidade. Então, já teve de tudo aí. Né? E eu fico mais feliz cada vez que isso acontece
menti bem. Aí, Fico tão contente. Eu fico tão contente de estar com alguém que assuma que é mentirosa. Não, eu tive umas conversas na Colômbia com alguém que não aceitava que a literatura que é uma artesania, não? Ela não é natureza, a natureza é vida, a realidade é outra coisa. A literatura é um efeito que a gente também cria, não é? Pode ser em cima do sentimento mais genuíno, e é isso que a gente busca. Todos nós queremos que ela possa passar o sentimento mais genuíno, uma verdade que sirva para todos, que seja universal. Mas ela é uma invenção, é uma coisa que a gente inventa para funcionar, senão não vai funcionar. Se fosse só captado assim na rua, não dá. Se a gente ligar uma câmara no passeio, com as pessoas passando, ninguém vai conseguir suportar ver aquilo. E aquilo é que é a realidade, no fundo. Mas pode falar, Mateus. a gente... Deixa Não, peraí. ficar à vontade. A gente mente, a gente rouba, né? Vê ideia boa Não, de roubar não roubo. Eu não. roubo. Não, Ana Eu Maria, roubo. estou fora dessa. Não roubo nada. Eu roubo. Nada, não roubo Eu nada, roubo. nada. Quer- nada, vem nada. uma boa eu sou ideia. Um santo, eu vou para o céu. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Vem uma boa ideia ali, você fala, nossa, eu quero isso para mim. A gente muda, Ah, né? isso Ou eu seja, penso, vamos fazer eu também diferente. quero Então é isso. isso, vamos Você quer. faz diferente, né, para caber na história que a gente tem contando. Mas boas ideias são para estão aí para a gente ser para aproveitar. entende? eu quando Tipo, vi... essa aí, por exemplo, né? É uma boa ideia que vem ser um recurso literário. Achei um livro, tem até um nome, tem um gênero para isso. Eu esqueci o nome, né? Achei um manuscrito, recebi uma fita, me mandaram. Eu ia falar se você estava falando também do convite do Jorge Amado, que você escreve Você no livro. conheceu o Jorge Amado? Não conheci. Ah, eu vou embora. Adeus. É um prazer. Adeus, adeus. Eu não conheci o Jorge Amado, Ana Maria, infelizmente. a gente estava no camarim, eu já não estava gostando dela, porque ela ontem foi fazer uma coisa e não me chamou. Ele não estava aqui. Mas eu teria vindo se você tivesse convidado. Que horrível, eu odeio colegas que não são parceiros. Ficam invejosos, só querem para eles, para elas. É o convite, que é o prólogo do livro do Jorge Amado, né? Que eu estava... Isso é verdade, né? Tudo é verdade no prólogo, menos o manuscrito. Né? E eu estava na livraria e caiu esse livro do Jorge Amado no meu braço, que é o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos, né? E que ele tem um prólogo chamado Convite, em que ele fala, venha, moça, venha para a Bahia, eu serei teu guia, te apresentarei. Tudo. É lindo, é um dos textos mais lindos sobre Salvador. Assim, e eu achei que ele estava falando comigo. Né? E ele fala lá no fim, no meio desse... Ainda bem que eu não fui embora. Adorei ouvir isso agora. Adoro quando a gente pira assim. É, porque eu estava... A gente ouve vozes. Eu não. Duvido. Eu só tenho fantasmas. E eu estava procurando outra coisa para fazer, né? Eu queria largar a publicidade, e no meio desse convite o Jorge Amado fala, né? Precisa de um jovem historiador baiano para contar a história dos malês. Eu falei, não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas eu quero contar essa história. Né? E ele estava vivo. Eu falei, ele está falando comigo, eu vou para a Bahia, eu vou conhecer o Jorge. Infelizmente, não deu tempo, ele faleceu antes. Mas eu conheci a Zélia. Maravilhosa Zélia. Eu sou amigo da Paloma. E eu vou contar para ela tudo o que está acontecendo aqui também. Eu também já conheci a Paloma, num guia lá na casa do Rio Vermelho. Mostrou todas as coisas do pai e da mãe dela. Ô, Walter, eu posso te fazer uma pergunta? Aliás, essa pergunta que eu vou te fazer, quando eu te conheci num festival literário, eu fiquei pensando, vou lá fazer essa pergunta para ele. Mas depois eu fiquei pensando, coitado, né? Aí fica ali, na hora do bastidor, se alimentando, e um chato do outro escritor que está lá vai vir fazer pergunta. Bom, mas aqui eu posso, estou sendo pago para isso, então eu vou te perguntar. Você já escreveu sobre o Japão, Homens Imprudentes Poéticos, sobre o Brasil, as doenças do Brasil, e sobre a Ilha da Madeira, Deus na Escuridão. Eu queria saber como é escrever sobre outro país, né? Qual é o grande desafio de escrever sobre outro país com a riqueza com que você descreve os lugares? É horrível. Mas é por isso que eu tento, é por isso que eu escrevo.
porque a intenção é a gente sair um pouco do conforto. Eu quero tanto ser escritor que eu quero ser até um escritor que eu não posso ser. Entende? Eu quero muito que todos os meus livros acabam por ter que ver com quem eu sou, com as minhas manias, folias e fobias e fúrias, mas para mim é muito aliciante, talvez porque eu venha da oficina da poesia, da escola da poesia, para mim é muito aliciante entrar num livro como se fosse possível ser um escritor a começar de novo, assim como se pudesse ser outro escritor que eu nunca fui, um escritor que eu não conheço. E por isso eu gosto muito da ideia de avançar para um livro, porque eu não conheço o livro. Eu vou conhecer o livro só na oportunidade de o escrever. Antes disso, o livro não é possível sequer. É um livro impossível. E então, retirando o tapete debaixo dos pés, assim, retirando o chão debaixo dos pés, quando a cultura não é minha, as referências não são minhas, eu não estou acostumado, não é a minha mundividência, eu fico um pouco desafiado a ser uma outra pessoa. É quase assim, eu não tenho condições de aprender uma língua inteira para escrever um livro, mas é um pouco isso. Quando a gente fala uma língua estrangeira, parece que essa fala cria a oportunidade da gente ser outra pessoa. A gente fala em português e inevitavelmente é quem é, mas se falarmos em francês, dá a sensação de que podemos fantasiar um pouco e criar uma persona que não é exatamente a persona que a gente tem quando está dentro da nossa língua. E eu nos romances, nos livros, o que eu procuro fazer é um pouco isso. Eu uso a mesma língua, mas eu crio uma poética, ou tento criar uma poética que me permita fantasiar uma persona de uma ponta à outra. E por isso nada pode ser dado de barato, não é? Porque você não pode falar sobre... Eu escrevi sobre a Islândia, você não sabe, porque não citou, na desumanização. A desumanização passa na Islândia. Eu escrevi na Islândia, eu não posso presumir que o islandês pensa aquilo que eu penso, não faz as festas que eu faço, não cultuam o Natal como cultuam os portugueses, e por isso nada pode ser presumido, tudo tem de ser verificado e, sobretudo, tudo tem de ser sentido, assim um pouco olhando as pessoas e tentando sacar da própria presença das pessoas, mais do que o que elas dizem, porque eu não sei se a Ana Maria tem essa experiência, mas quando eu pergunto a alguém alguma coisa que eu queira saber sobre os seus hábitos para usar num livro, nunca dá certo. Porque as pessoas não entregam as coisas que a gente quer usar. As pessoas fazem uma média, dizem assim uma coisa cosmética, mentem, ou não se lembram, ou então são bobas também. Eu só conheci 2 ou 3 pessoas bobas, mas foram exatamente aquelas a quem eu perguntei algo que eu queria usar num livro. Então não dá muito para perguntar. O que eu acho que faço e que normalmente eu sinto que é a única maneira de eu chegar a uma verdade qualquer, eu observo muito as pessoas como se eu fosse um tarado. Eu colho, assim, eu capto alguém, eu penso assim, eu vou apreciar essa figura e eu vou intuir sobre ela como se eu estivesse baixando assim um conhecimento que a pessoa não sabe que está a entregar. E então depois eu escrevo e eu arrisco. E ao arriscar, normalmente dá certo. E depois a pessoa diz assim, mas como é que você soube que eu sinto isso, isso e isso? Sabe, eu acho que é um pouco como o horóscopo. Sabe aquela coisa que sai no jornal todos os dias? Se você trocar o signo, dá sempre certo. Toda a gente leu assim, essa semana os seus amores vão ser uma merda. Dá para toda a humanidade. Para todas as semanas, de todos os amores, de todos os signos, dá esse vaticínio, sabe? E o que eu acho é que quando a gente presta atenção, a gente saca alguma coisa que é universal e que vai produzir esse efeito de verdade. Mas que, como a Ana Maria diz, é mentira. Mas eu não sou mentiroso, eu sou uma pessoa que faz literatura. Mas eu só minto na literatura, na vida real, nunca. Ah, me poupe. Ana Maria. Me poupe. Nunca. Mas eu nunca contaria. Não contaria se mentisse? Eu contaria.
Eu, se mentisse, eu escracharia. Eu acho que eu desliguei. Ah, não, liguei de novo. Ligou. Uma das coisas que eu quando estou dando oficina... Ah, está a ver? Mentiu. Foi logo. Deus... É Deus. Deus desligou o seu microfone. Uma das coisas que, quando eu dou oficina de escrita criativa, né, que eu falo desenvolvimento de personagem, né, que o personagem interessante, né, é um personagem que não sabe que está sendo observado, ou seja, é aquilo, a história que acontece é a história que acontece quando parece que não tem ninguém observando. Né? Ou tem alguém observando pelo buraco da fechadura, ou um diálogo que você vai ter, um diálogo que você tem na terapia, né? Ou com alguém com muita intimidade. Né? E é exatamente por isso, porque as pessoas encenam, né? Estão acostumadas a se projetar, acho que principalmente com as redes sociais, né? Todo mundo dá uma encenada, edita. Né? Eu acho que é o problema de editar a vida. E eu acho que as pessoas pensam sempre assim, esse é escritor, vai querer usar isso num livro. Eu não vou contar a história, porque eu um dia vou escrever um livro. E depois não escrevem, eventualmente. Né? Mas... E já aconteceu com você de alguém falar, isso aqui você escreveu sobre mim, né? Você nunca viu a pessoa, você não sabe quem é, e ela acha que é sobre ela, Ana né? Maria, que tá ali, eu né? já tive uma moça que protestou numa plateia igual a essa, que eu dormi com ela 15 dias num hotel em Lisboa. E eu nunca tinha visto a moça, eu achei assim, 15 dias, eu lembraria, assim. É muito, enfim, é um certo esforço, implica, pelo menos é um convívio mais ou menos prolongado. E eu expliquei, moça, não fui eu não lembro da sua cara. Eu até gostaria, se você quiser, assim, para futuro, a gente marca. E ela dizia assim, você é um cafajeste, tu és um horroroso, isso e aquilo, e insultou de tudo. E depois disse a chave do mistério, até a merda dos teus livros eu li. E eu pensei, está aí, vamos deslindar o mistério assim. Que livros é que tu leste? E ela, li esse. E eu, você dormiu com esse outro escritor. Eram todos os livros de um colega. Agora, eu fiquei muito frustrado, porque esse colega, comparado comigo, é muito feio. E os livros dele, comparados com os meus, também são piores. Agora, que ela durma com um escritor e qualquer escritor lhe pareça o mesmo escritor, é uma coisa que eu não entendo. Por isso de acharem que eu escrevi sobre a vida é pouco. Mas eu tive uma vez eu escrevi uma coisa sobre alguém que não fazia nada da vida sem consultar uma bruxa. E as bruxas em Portugal são todas falsas, não há bruxas verdadeiras em Portugal. Eu não encontrei nenhuma que adivinhasse nada de jeito, que fizesse um feitiço, uma coisa, nada, nenhuma. São todas, elas querem ganhar dinheiro e elas ganham só dinheiro. Então, quando eu quero consultar uma bruxa, eu venho para o Brasil. E eu escrevi uma coisa qualquer assim sobre alguém que tinha... essa pessoa que consultava uma bruxa, não sei o quê. E um dia apareceu uma mulher muito furiosa, porque eu tinha contado nos jornais, aquilo era uma crónica, eu tinha contado nos jornais os segredos dela. E eu não conhecia a mulher de lado nenhum. Eu tinha inventado aquilo, eu queria só dizer que as bruxas em Portugal são mentirosas, não são... Podiam escrever romances. Mas tem muita gente assim maluca que acha assim. Mas também tive uma vez uma moça que foi à casa da minha mãe, dizendo que tinha lido um livro meu e que tinha percebido, porque Deus falava com ela, as vozes na cabeça, que não acontece comigo, que Deus falou com ela e ela tinha percebido, depois de ler um livro meu, que nós precisávamos de ter um filho, porque o nosso filho ia ser o Messias. O nosso filho era o regresso do Filho de Deus à Terra. Ela ia ser a Maria. E eu cheguei a casa e a minha mãe estava desesperada. Assim, a minha mãe falou, Walter, vem para casa imediatamente, que eu acho que está aqui uma moça dizendo que está grávida. E eu corri para casa, eu assim, uai, quem será? Deixa ver. E eu fui. E ela estava, a minha mãe chorando, já muito aflita, sem saber o que fazer. E a moça dizendo, nós temos de dormir juntos, digamos assim,
para nascer o Messias. Eu disse, não, mas você está equivocada, o Messias nasce por uma pomba, não sou eu. Depois eu posso ser chamado a atribuir paternidade simbólica, não é? Afetiva, amorosa. Depois, sim, tem todo o gosto. Se você conseguir engravidar do Espírito Santo, eu faço questão de ser o pai dessa criança. Porque eu vou adorar ser agora o São José novo dos tempos modernos. Mas eu tinha de ter a certeza que ela engravidaria do Espírito Santo. E aí não deu. Mas foi por causa de ter lido um livro meu. Por isso os livros são muito perigosos. São terríveis. Eu tinha muitas perguntas ainda para fazer. Uma das coisas que unifica esses dois grandes escritores... Agora somos os dois grandes. Essa linguagem lírica, né, e esses textos poéticos descrevendo, às vezes, coisas muito duras. Eu estou falando isso porque eu tinha uma pergunta relacionada a isso, mas não dá mais tempo. E eu vou abrir para a pergunta de vocês. Eu queria saber, você falou que levou 5 anos para escrever o livro e que ele foi escrito e reescrito 19 vezes. 19 vezes você sentou para trabalhar nesse livro. Ele tem te dado mais prazer, mais alegria ou mais trabalho hoje? Eu acho que tudo junto, né? E até porque esse trabalho para mim é um grande prazer, assim. Eu falo que eu não sou masoquista. O dia que escrever, né, começar a ficar difícil, eu sofrer para escrever, eu paro, vou fazer outra coisa, vou para a Ilha de Taparica fazer outra coisa da vida, né? Mas escrever é trabalho, né? Eu não acredito em inspiração, né? Eu acredito em você sentar ali e realmente cavar a história, né? Seja através da pesquisa. Eu até gosto e eu percebi que eu gosto mais tanto da pesquisa quanto de reescrever, né? A ponto de dizer que eu sou uma reescritora, não sou uma escritora, né? E é exatamente porque eu acho que é no único momento e talvez o último momento que eu sinta o texto como meu, porque depois que ele é lançado não é meu mais, é de quem está lendo, né? E ao reescrever é um momento em que você manipula o texto, né? Achar a palavra certa, achar a frase certa, achar o parágrafo certo, né? Isso, para mim, é muito mais prazeroso até do que o escrever, o tirar a história de dentro de mim, a primeira versão da história. Eu vou fazer uma pergunta interesseira, porque a minha tese é sobre um defeito de cor. Se você poderia falar um pouco sobre esse processo de pesquisa, porque me interessa muito entender como que você articulou, né, você cita muitos sociólogos, antropólogos, né, você fala muito sobre o pensamento social brasileiro no livro, e eu queria saber como você escolheu esses autores, né, se tem algum autor principal, um grupo de autores principais, e se você escreveu o livro pensando em uma maneira de tensionar esse cânone do pensamento social brasileiro, né. Seria isso. Obrigada por trabalhar com o meu livro. Eu não tinha a menor ideia de como é que fazia pesquisa, tá? Eu nunca tinha feito pesquisa, então eu inventei um método meu, né, que era ler. E eu lembro que eu achava que eu ia escrever uma história que durasse 100 anos. Então, eu peguei 100 folhas de sulfite, grudei na parede, e para cada folha eu dividi em 3 colunas. Conforme eu ia lendo, pesquisando, na primeira coluna eu escrevia o que acontecia na história da vida da personagem principal, na segunda coluna o que acontecia com os personagens com quem ela lidava, e na terceira coluna o que acontecia na cidade ou no país, naquele momento que pudesse interferir na história dela. E aí, quando eu parei, né, depois dos 2 anos que eu parei de ler, eu tirei isso do papel, passei para o computador, e eu tinha ali uma espinha dorsal do que seria a minha história, que mudou. Conforme eu ia escrevendo, aquilo, né, mudando, recalculando rota, né, como diz o GPS. E a primeira coisa assim, que eu quis fazer foi... eu não li Gilberto Freire. Né? Eu achava que era muito pensamento da escravidão que o cânone tem, que a gente tem, vem de Gilberto Freire, né? E que Gilberto Freire vê essa história a partir da Casa Grande, mesmo apesar de ter escrito Casa Grande Senzala,
né? Então, eu não queria ser interferida pelo pensamento de Freire. Embora eu ache extremamente importante, eu acho que ele lançou luz sobre um tema, sobre uma parte da história, sobre um momento da história, né? Mas é uma história contaminada pela visão da Casa Grande, né? E que é completamente o contrário do que eu queria fazer, né? Eu queria contar essa história, né, a partir do ponto de vista só da senzala, né? A partir do ponto de vista da Casa Grande não me interessava, né? Porque eu acho que ela já tinha sido muito contada, ela já tinha sido extremamente distorcida, né? Então, assim, o principal, né, talvez teórico dessa área, intencionalmente eu quis deixar de fora, né? E os outros, assim, foi muito importante a leitura, principalmente dos cadernos de viagens, né, para poder falar da África e poder falar do Brasil colonial. Eu quis muito pegar fontes primárias, né, esses relatos de viagem, esses outros relatos, e 2 livros, eu acho que 2 autores, né, e um livro, e curiosamente, assim, 2 imortais, né, o Alberto Costa e Silva e gente, da Casa da Água, Antônio Olinto, né? Os livros deles foram livros assim muito importantes, né? E uma das coisas que eu fiz questão de ter no livro, que eu acho que não se acostuma a ter muito em romance, é botar aquela bibliografia no final, né? Ali estão os principais livros que eu li, né, e que eu acho que seriam, que quem quisesse fazer uma pesquisa mais extensa, porque, como eu não sabia fazer pesquisa, o que eu fazia era, eu lia, aquele livro me interessou, eu ia lá na bibliografia e começava a ler tudo que estava lá, né? Então, o defeito de cor, eu quis botar uma bibliografia que eu acho que é importante para entender o livro, né? Ou seja, para entender de onde é que eu estava vindo ao escrever o livro, né? Ana, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua relação com a Bahia, porque no livro, né, você disse que não conhecia a Bahia, Salvador, e foi para lá, né? Como que o livro, como que o livro transformou e te apresentou a Bahia, né? E aí eu também quero dar um depoimento muito breve. Numa das minhas férias, eu fui com a minha família fazer o passeio ali pela ilha de Taparica, a Ilha dos Frades. E eu não conhecia também, e eu me senti muito guiada pelo livro. E eu ia explicando para eles, enquanto a gente ia fazendo o passeio, contando a história do livro. Então, isso, para mim, foi muito interessante. E uma outra coisa que eu quero comentar contigo é que, lendo o livro, teve vários termos da África, né, da língua iorubá, que é como se tivesse caído uma ficha para mim de conversas que eu tinha com a minha avó. Claro que ela falava num outro português, e que, na leitura do livro, eu falei, caramba, olha que legal, minha avó falava sobre isso, então é isso aqui. Então, muito obrigada por isso. E eu tenho uma pergunta para o Walter também. Tem um livro seu que eu gosto muito, que é O Paraíso... Não precisa perguntar só por pena. Eu estou super bem. Não, jamais! Depois do que eu passei, não é isso que me faz sofrer. Não, eu trouxe essa pergunta aqui, estava ansiosa, aguardando a oportunidade. Tem um livro seu, foi o primeiro livro que eu li, na verdade, que é O Paraíso São os Outros, que é uma história de uma criança, né, de uma menina sobre o amor. E eu queria que você me comentasse de onde veio a inspiração. Eu achei ele tão singelo, tão doce, e um livro tão interessante para os adultos, né, sobre o amor. É interessante você ter usado o livro como guia de viagem, porque ele nasceu através de uma provocação do Jorge Amado num livro de viagens, né? Então, assim, fecha-se, é um ciclo que se abre, não digo nem que se fecha. Eu me senti... Assim, eu cheguei em Salvador, quando eu fui conhecer, né, eu conhecia Porto Seguro, tinha ido em excursão de colegial, né, de formatura de colegial. Então, 15 dias bebendo, né, você não conhece. Aí, quando eu fui conhecer Salvador, eu cheguei lá no dia 1º de fevereiro, né? E, dia 2 de fevereiro, eu fui para o Rio Vermelho e falei, é aqui, né, que eu vou. Aí, fui conhecer Itaparica, me apaixonei por uma casa, voltei para São Paulo, 2 semanas depois eu estava de volta. Vendi tudo que eu tinha, apartamento, porteira fechada, fiquei com os livros, botei os livros e roupas dentro do carro e fui embora, né? E por me sentir chamada por aquele lugar, né? Eu falo que eu sou baianeira, né? Mistura da Bahia, de Bahia com Minas, né? E tem muito a ver, assim.
é um lugar, talvez eu acho que eu chamo de há uma arqueologia da história na Bahia, né, que, se você for cavando o chão daquela, metafórico ou não, né, daquela terra, você vai encontrando camadas de histórias que estão para ser contadas, né, por ter sido um lugar onde muita coisa, e as primeiras coisas da história do Brasil aconteceram, né? Uma das primeiras capitais, então muita coisa aconteceu ali que ainda está para ser contada, né? E assim, quem não conhece, quem não vá. O perigo é não voltar, né? Olha, eu escrevi esse livro, é um curto texto para crianças, para adolescentes, talvez. Eu escrevi no fim da crise, assim, ainda no tempo da crise financeira que aconteceu entre 2007 e 2012. E nesse tempo, ali, a partir de 2011, sobretudo 2012, muitos amigos meus casados se divorciaram. Porque quando faltou dinheiro, faltou emprego, perderam casa, o amor acaba logo. E eu estava muito cansado com aquilo, eu tenho uma vocação para padre e para confessor, eu escuto toda a gente, que é um saco, é um destino horroroso que eu tenho, e eu escuto todos os meus amigos, sempre que existe um problema, uma coisa grave, não sei, sou sempre eu que tenho de estar à altura. E eu estava muito cansado tentando explicar às pessoas que falta de dinheiro não podia conduzir ao fim da família, ao fim do amor. Tem de haver uma estratégia, para uma lucidez qualquer que ajudasse a entender o que é uma crise financeira e o que é verdadeiramente acabar com o amor que existe entre as pessoas. Eu fiquei cansado, então encontrei uma retórica para ver se as pessoas se mantinham apaixonadas umas pelas outras. Curiosamente, esse texto foi integralmente escrito num táxi em São Paulo. Eu tinha estado na casa do Nino Cais, que é um artista plástico que vive em São Paulo. Tinha visto umas imagens de uns casamentos em que ele cobriu com umas pedras falsas de criança, umas joias falsas, e eu saí tão impressionado com aquilo que eu entrei no táxi e estava com duas pessoas no carro, uma delas o Miguel Gonçalves Mendes, que é um amigo meu, mas que é insuportável, e eu tive assim uma visão, e eu disse, eu vou escrever isso assim rápido. E a gente estava a caminho de uma coisa que demorou 45 minutos e eu escrevi durante 45 minutos ininterruptamente essa história. E nessa história, se você reparar, a dada altura, a menina diz, porque é uma narradora, a menina diz, o Miguel é tão engraçado, ou é tão bonito, talvez eu case com o Miguel e não sei o quê. Porque o Miguel Gonçalves Mendes, estava ao meu lado e dizia assim, seu idiota, se não colocares o meu nome nesse texto, eu nunca mais falo contigo. Sim, tens que colocar o meu nome nesse texto e tens que dizer que eu sou o mais bonito de todos os rapazes, não sei o quê. E eu então coloquei exatamente o que ele mandou fazer, eu pus o Miguel, e então eu dizia, Miguel, já coloquei, agora cala-te, porque eu preciso de escrever isso. E esse livro foi escrito assim. Na verdade, a Ana Maria dizia que um dia que sofra não escreve mais, mas esse texto foi escrito debaixo de um sofrimento atroz. Que privilégio, gente. A língua portuguesa conectando o Brasil, o continente africano, Portugal, que conta da diáspora, da colonização e do futuro. É uma conversa que pode, olhando para a obra dos dois autores, iluminar a utopia da igualdade. Muito obrigado e uma salva de palmas para a nossa intérprete de Libras, Jennifer Araújo. Obrigado, gente.